Vamos agora fazer algo parecido com uma dedução. Na verdade, nós vamos justificar, né, a equação de Schrödinger, mas pode até mesmo ser pensado como sendo, sim, uma forma de deduzir a equação de Schrödinger. Muito bem, nós, no processo de dedução, vamos lembrar duas coisas, né? A primeira é que nós estamos falando agora de ondas de matéria. Então precisamos escrever uma equação de ondas para as ondas de matéria. Ora, o que acontece no caso das ondas usuais, ondas sonoras, né? Ondas numa membrana, é que as ondas usuais obedecem a uma equação conhecida como equação de ondas, tá? Então vamos apenas recapitular aqui, né, esse conceito, né, equação, né, de ondas, de uma onda qualquer, né? Ondas sonoras, ondas elásticas de uma maneira geral, né? Então, a equação de ondas é da forma, se eu tenho uma onda, agora eu vou utilizar psi para onda, né? É d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2, tá? Menos 1 sobre v ao quadrado, d2, dt2, agora psi de x, y, z e t igual a zero. Essa aqui é a equação de ondas, né? Ora, se eu estiver considerando, né, o caso de uma onda estacionária, aqui vai aparecer, né, por exemplo, ômega ao quadrado, né? Então, nós vamos buscar deduzir uma equação parecida com essa aqui, né? Em particular, né, eu poderia escrever para ondas estacionárias uma equação da seguinte forma: d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2, né? Psi de x, y, z igual a ômega ao quadrado vezes psi de x, y, z. E nós vamos, daqui a pouco, deduzir uma equação para as ondas de matéria que tem exatamente essa forma aqui. Tem exatamente essa forma. E depois vamos generalizar, né? Ou seja, vamos escrever a equação de ondas para as ondas de matéria. Quero também lembrar que a gente define a energia como sendo igual a P ao quadrado sobre 2m, né, mais U. Essa é a definição de energia, né? Muito bem. Como é que nós podemos começar isso? Nós começamos com uma onda plana, né? Vamos pegar aqui uma onda plana. Agora, não estou falando aqui de ondas de matéria, estou falando de uma onda. Depois vamos fazer a transição para ondas de matéria, utilizando a hipótese de de Broglie, né? Ora, se eu tenho uma onda plana e harmônica, né, então, psi, e podem verificar isto aqui, psi de x, y, z e t, se escreve como sendo igual a uma constante vezes
E elevado a I, vamos colocar assim, vamos escrever isso aqui dando uma ênfase bastante grande, a K escalar R menos ômega vezes T. Isso aqui é uma onda plana, típica. Mas o que eu estou querendo aqui é descrever ondas de matéria, né? Onde eu tenho ali partículas com momento, tenho partículas com uma certa energia. Então, eu estou usando só uma partícula no momento. E essa partícula tem uma energia e ela tem um momento. Muito bem, mas agora vamos nos lembrar, né, da hipótese de de Broglie. De acordo com a hipótese de de Broglie, o que você tem que fazer é o seguinte: K, você vai escrever como sendo igual a P dividido por H cortado. Dividido por H cortado. É isso. E onde você tem ômega, ômega é igual a energia sobre H cortado. É a hipótese de de Broglie. Mas, veja bem, agora eu estou fazendo uma coisa surpreendente. Porque agora eu vou escrever uma expressão para o que nós chamamos de função de onda, né, mas associada agora a uma onda de matéria. Eu estou falando, né, de um elétron, por exemplo, com um momento P, né, e com uma energia E. Ora, então, qual é a base? É simples, né? O que é que eu devo fazer? Eu simplesmente substituo aqui. Como resultado disso, agora eu estou falando de uma onda plana, mas uma onda plana de matéria. Uma onda de matéria, onde o psi de x, y e z e t agora é igual a uma constante, que está aqui na frente, vezes E elevado a I. E aqui eu vou dividir por H cortado, porque K é igual a P sobre H cortado, vezes, agora aqui eu tenho momento escalar R. Veja bem, agora já estou falando do momento da partícula, a onda de matéria, né? Menos E vezes T. Muito bem. Aqui eu tenho uma proposta para a função de onda. Qual é a equação que essa função de onda satisfaz? Essa é a primeira pergunta, né? Ora, vamos por partes, né? Se eu derivar psi com respeito ao tempo, e se eu tomar o sinal negativo disso e multiplicar por H cortado, portanto, menos I vezes H cortado, ddt de psi de x, y, z e t, é só verificar, né, explicitamente, né, lembrando que I ao quadrado é igual a menos 1, né? O fato é que
Na realidade, neste caso, eu vou tomar com o sinal mais aqui, mais. IH cortado, DDT de psi, x, y, z e t. Não é nada difícil perceber que o resultado disso é E, energia, vezes psi de x, y, z e t. Esta é uma continha simples, Vamos agora propor uma conta que é um pouquinho só mais difícil do que esta, mas ainda assim ela é relativamente fácil, né? Que é a seguinte: considere menos h cortado ao quadrado vezes, agora eu vou derivar duas vezes com respeito a x, vou derivar duas vezes com respeito a y e vou derivar duas vezes com respeito a z. Vezes, agora eu estou derivando com respeito a psi de x, y e z. Ora, é um exercíciozinho relativamente simples. Não vale a pena aqui fazer esse exercício na lousa, mas é fácil, né? Porque isto aqui é pxx mais py mais pzz. Quando eu derivar duas vezes com respeito a x2, vai cair aqui, aqui vai cair px ao quadrado, px ao quadrado, né? I vezes i dá menos 1, e tem um h cortado aqui embaixo, portanto, h cortado ao quadrado aqui embaixo, portanto, menos p. Então, essa derivada segunda é menos px ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. Essa outra é menos py ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. E essa aqui é menos dpz ao quadrado. Conclusão, isto aqui, quando eu derivar utilizando esta expressão, vai me levar a p ao quadrado. Isto é muito interessante, vezes quem? Psi de x, y, z e t. Ora, agora já temos a chave, né? Veja só. E se eu agora, vamos chamar essas derivadas aqui para simplificar de nabla 2, né? Só para simplificar, né? É o divergente do gradiente, mas é isto. Então, veja bem, se eu agora introduzir menos h cortado vezes nabla 2, e se eu dividir aqui por 2m vezes psi de x, y e z e t, eu vou encontrar, consequentemente, P2 sobre 2m vezes psi de x, y, z e t. É isto. Mas, isto aqui, no caso livre, isto aqui é energia da partícula. Consequentemente, né, o que nós concluímos? Agora, eu tenho a equação de Schrödinger no caso em que a partícula está livre. Qual é a equação de Schrödinger?
qual é a equação que descreve as ondas de matéria? É uma equação de ondas também. A equação é a seguinte, né? Veja que eu quero, isso eu vou obter P2 sobre 2m igual a E. Né? Consequentemente, a equação é menos h cortado ao quadrado, dividido por 2m, vezes nabla 2, né? De psi é igual a I vezes H cortado vezes D dt de psi. Cheguei, portanto, ou deduzi, a partir dessa ideia de que eu estou falando de uma partícula U, aqui nesse caso que nós estamos considerando, é realmente igual a zero. Né? Estamos falando de uma partícula livre, uma onda livre. Né? Esta equação é a famosa equação de Schrödinger, né? Onde aqui aparece a primeira derivada com respeito ao tempo, e aqui agora aparecem derivadas parciais com respeito a x, com respeito a y e com respeito a z. Ora, acabei de deduzir a equação de Schrödinger, mas no caso livre, porque eu considerei na minha relação entre energia e momento, eu considerei o U igual a zero. Ora, mas a coisa é relativamente simples. Se aqui eu tenho P2, né? Aqui eu tenho energia. P2 sobre 2m é igual a energia. Foi isso que eu acabei utilizando. Agora, e se a partícula não estiver livre? E se a partícula não estiver livre? Neste caso, ela está sob a ação de algo externo a ela, que acaba gerando uma energia potencial. Então, se essa partícula tem, além da energia cinética, um termo de energia potencial, essa equação se escreve assim: menos h cortado ao quadrado sobre 2m, e aqui o nosso famoso Laplaciano, mais U de x, por exemplo, y e z, e aqui eu tenho psi de x, y, z e t, é igual a I vezes H cortado d dt de psi de x, y, z e t. Aqui está. Esta é a equação fundamental da mecânica quântica. É a equação de Schrödinger. É claro que as soluções dessa equação aqui vão me levar a uma função, estou procurando uma função de x, y, z e t, e esta função de x, y, z e t satisfaz essa equação. Então, para descrever o movimento, ou para descrever a interação do elétron, né, com, por exemplo, o núcleo, você faz uso desta equação. Essa equação, é claro, deixou Schrödinger famoso, claro, porque temos aqui uma formulação da mecânica quântica baseada na função de onda, que depende de x, y, z e t, porque você pode construir outras funções de onda também,
que dependam, por exemplo, de Px, Py, Pz e da energia e assim por diante. Mas o fato é que esta aqui é a equação de Schrödinger, né, que me dá, né, a função de onda, que é toda informação que você pode ter e que você precisa ter a respeito da interação de um elétron com um próton, por exemplo. Então, esta aqui é a equação fundamental da mecânica quântica. É claro que ela é diferente desta aqui, né? Porque veja aqui você tem derivada segunda, aqui eu tenho a derivada primeira, mas eu tenho aqui também um i, é um pouco diferente. Mas veja, se eu definir, né, um estado estacionário, né, estado estacionário, para encerrar, né, psi, né, de x, y, z e t igual a psi zero de x, y, z e elevado a menos I vezes E vezes T, e agora dividido por H cortado, então eu vou procurar soluções, né? Soluções do tipo estado estacionário. Ora, para soluções do tipo estado estacionário, então psi zero satisfaz a uma equação parecida com aquela equação para ondas estacionárias. Ondas estacionárias. Por quê? Nesse caso, agora, a equação se escreve de uma maneira um pouco diferente, né? É claro que se eu tenho um potencial que depende só de x, y, z, né, só para esse caso que vale isto, mas a equação agora é uma equação para psi zero, da seguinte forma, menos h cortado ao quadrado, laplaciano, dividido por 2m, ou nabla 2, né, laplaciano, dividido por 2m, mais u, que depende de x, y e z apenas, não pode depender do tempo, senão não posso propor esse tipo de solução. Vezes psi zero de x, y e z igual a e vezes psi zero de x, y e z. Portanto, vejo que no caso de estados estacionários, a equação é uma equação semelhante à equação de ondas estacionárias numa corda, ondas estacionárias numa membrana e assim por diante. O fato é que, do ponto de vista da mecânica quântica, o que é básico é a equação de Schrödinger.